Você sabia que existe uma maneira de ajudar os seus filhos a passar pelos profundos desafios sem tratamentos longos e exaustivos? Eu também não sabia, até descobrir algo que mudou completamente a minha vida. Eu sou a Lindalva e por muitos anos a minha vida foi uma batalha silenciosa, lidando com problemas com os quais eu não fazia ideia de como resolver, passando por situações repetidamente, provocando muita dor e sofrimento. Quando o diagnóstico da minha filha do autismo chegou, não foi diferente. Eu também me vi me sentindo desamparada e sem saber o que fazer. Uma vez que depender do SUS aqui no nosso país exige um tanto de paciência e tempo que a minha filha não tinha. Durante muito tempo eu corri de profissional para o outro tentando encontrar o diagnóstico que não saía exatamente, ninguém sabia exatamente o que minha filha tinha, mas eu sabia que tinha alguma coisa errada. Eu via as dificuldades delas de interação, as dificuldades de socialização e aquela sensação de que ela vivia fora do mundo. Era muito angustiante não ter contato visual. Era muito angustiante não ver a minha filha respondendo à chamada do próprio nome, seletividade alimentar, além de autoflagelação, onde ela se machucava constantemente. Chegou o momento de ter mais de 15 feridas pelo corpo, porque ela simplesmente se escondia para se machucar. Ver esse quadro da minha filha era realmente muito angustiante. E apesar de eu já ter algum conhecimento nas áreas terapêuticas, eu estava muito focada em ajudá-la da forma tradicional, com médicos e terapias tradicionais. Eu esperava o tempo inteiro, naquela angústia de ter o diagnóstico, de ter ajuda, de receber a vaga, que não saía. Até que eu entendi que não tinha como continuar esperando pelo SUS. Eu não tinha como bancar um plano de saúde para minha filha, até porque naquela altura eu já tinha que fazer uma escolha entre continuar trabalhando e trabalhar mais para suprir mais necessidade delas, ou estar presente e disponível para ajudá-la no desenvolvimento dela. Bom, eu conto essa história a seguir. Eu quero focar aqui. Quando eu, depois de uma semana de luto, porque sim, eu também vivi o luto, eu me permiti sentir a angústia do inesperado, o medo do desconhecido, porque é isso que o autismo traz para nós. Esse diagnóstico nos traz o desconhecido. E depois de me permitir viver essa angústia, e foi uma semana exatamente, eu lembrei que eu sou terapeuta sistêmica. E assim como eu ajudava outras pessoas a resolver outras questões na vida delas, de ordem de trabalho, de saúde, de relacionamento, eu também poderia olhar para o autismo da minha filha de uma perspectiva diferente. E foi isso que eu fiz. Levaram minha filha no médico e percebi que eles avaliavam ela só na superfície e eu percebi que eu precisava de algo mais profundo. E eu tinha essas ferramentas. Eu já conhecia as leis sistêmicas, eu já estudava e trabalhava com elas há 2 anos, mas eu não tinha focado em me aprofundar no que as leis sistêmicas falavam sobre o autismo. Foi aí que eu decidi mergulhar profundamente na visão sistêmica, no que Bert trazia sobre a perspectiva do autismo, e assim eu percebi que havia uma forma de eu me conectar mais profundamente, não só com a minha maternidade, com a minha filha e com minha função de mãe na vida dela. Eu descobri que eu tinha um poder oculto absoluto que ninguém, nenhum médico, nenhum terapeuta poderia ajudar minha filha mais do que eu. Me conectando profundamente com esse meu lugar de mãe, a partir da cura da minha relação com a minha mãe, eu pude assumir completamente o lugar de mãe na vida da minha filha. Papel esse que eu não estava exercendo completamente, uma vez que eu estava mais preocupada em prover a minha filha materialmente do que nutri-la emocionalmente. Foi isso que, me aprofundando nas leis sistêmicas, agora não só de uma perspectiva de quem estuda e aplica no outro, mas agora vivenciando do lado de cá, vivenciando na pele a vivência do autismo, eu percebi que faltava eu assumir o papel de mãe. Foi aí que eu decidi me aprofundar na nossa relação, entender as dinâmicas ocultas por trás dos comportamentos que tanto me causavam angústia. E dessa forma eu pude fazer pela minha filha o que nenhum profissional tinha conseguido até ali. E é isso que eu vou contar para vocês. Os 5 sintomas do autismo que eu consegui eliminar da vida da minha filha através da visão sistêmica. Como eu comentei anteriormente, eu estava num ponto de decisão. Eu tinha que decidir entre trabalhar mais
e bancar um plano de saúde que me traria o tratamento convencional para minha filha, ou decidir confiar no trabalho que eu escolhi para viver, ajudando as pessoas e aplicá-lo na minha vida, confiando completamente nas ferramentas e nos conhecimentos adquiridos até aqui. Escolher, optar pelo caminho de profunda conexão com a vida através das leis sistêmicas foi o que mudou tudo na nossa vida e na relação da minha filha com o transtorno. Eu percebi que quanto mais eu entendia e quanto mais eu aplicava as leis sistêmicas no meu dia a dia, eram nítidas as mudanças profundas acontecendo quase que magicamente. A minha filha, que antes não falava absolutamente nada, não se conectava com o outro de forma alguma, vivia presa, alheia no seu mundo, começou a falar, a expressar suas emoções, conectar comigo no olho e interagir. Ela começou a estar presente, interagindo comigo e com a família de uma forma que eu nunca imaginei que fosse possível antes. Nessa altura eu já tinha clareza que as leis sistêmicas que já vinham transformando tantas vidas antes da minha e que agora eu estava vivenciando as transformações profundas dentro do meu lar, dentro da minha família, que era quase como uma obrigação minha dividir isso com o mundo. Eu já vinha trabalhando com as leis sistêmicas de forma individual, mas eu entendi que eu queria chegar a mais pessoas, que eu queria poder oferecer esse caminho de solução, que eu poderia dividir a minha experiência e o meu trabalho, o meu conhecimento profundo na prática para ajudar outras famílias. Eu percebi que a falta do conhecimento profundo das leis ocultas prejudicam demais as famílias atípicas. E claro que eu estou falando aqui desse viés da minha vida, tantas outras curas profundas aconteceram, mas estar em contato com outras mães autistas, esperando consultório, esperando para agendar uma consulta, esperando um atendimento, pude ver de perto como existe um luto profundo e arrastado a partir da perspectiva de ter um filho autista. Poder dividir com essas mães e com outras famílias o que eu estava vivenciando na minha vida foi o que me fez estar aqui agora, gravar esse vídeo e disponibilizar para vocês o método que eu venho desenvolvendo, que já vem curando tantas famílias. Eu sei que é muito difícil estar envolvido no problema e enxergar a solução. Eu mesma levei um tempo para perceber que eu tinha as ferramentas, que eu poderia usar. Mas somos o tempo inteiro atordoadas com informações que vêm de todos os lados, mas principalmente a gente desconectou da profunda sabedoria de nos conectar com a nossa intuição, com o nosso sentimento, com a nossa percepção e com a nossa sabedoria sobre a nossa família. Ninguém nos diz que a cura e a doença está dentro das nossas relações familiares. Demorei para entender, eu demorei para encontrar esse caminho. E mesmo depois de estar dentro desse caminho, eu levei um tempinho para perceber que ele poderia me ajudar também com o diagnóstico da minha filha. E é isso que eu ensino dentro do método SAL. É um caminho de solução para a vida. Não só para o autismo, mas para todas as suas relações familiares. O autismo é um sintoma do adoecimento das dores familiares. Uma vez que você consegue entender, enxergar e fazer diferente, o autismo deixa de ter todo esse peso. E eu quero deixar bem claro, não estou falando aqui de cura do autismo, eu estou falando de ver o autismo de uma perspectiva mais leve, mais conectada com a realidade e aí poder ajudar o seu filho a ter menos sintomas, para que seja mais leve a sua rotina e que principalmente você possa se conectar profundamente com o seu filho. O método SAL, ele tem como base a nossa profunda conexão com a nossa intuição, com o nosso saber inato, aquela sabedoria que já está com você, que já nasceu com você, mas que nós vamos perdendo ao longo do tempo. A nossa base sólida são as leis sistêmicas, tendo como base os conhecimentos do Bert Hellinger, onde ele dissecou as leis sistêmicas em livros como Ordens do Amor, Simetria Oculta do Amor, Um Olhar para a Alma das Crianças e Um Outro Jeito de Falar, assim como tantos outros, nos dão um norte, um caminho de como a vida pode ser mais fácil e mais leve, com uma conexão profunda com o seu feminino. No método SAL, você vai aprender como aplicar o que esses livros nos ensinam. Vai entender quais são as leis sistêmicas básicas que dão o alicerce para a nossa jornada. Vai entender como assumir o seu lugar dentro da sua família. Porque só no nosso lugar nós temos poder. Só no nosso lugar podemos sentir a leveza de
viver a própria vida. Você vai aprender o que poucos ensinam por aí, que é a postura diante da vida, como se portar diante de cada situação e principalmente cada lugar que você ocupa. Você é uma pessoa que você já foi filha, você pode ser irmã, você é mãe, você é esposa, você é uma profissional, você é amiga. Quais são esses papéis? Talvez você seja madrasta. Como que é a postura em cada um desses papéis? A verdade é que a gente assume uma postura na vida, em geral uma postura infantilizada, exigente e mimada diante da vida, onde queremos que tudo seja do nosso jeito. E nós vamos com essa postura para a vida em todos os lugares, desrespeitando as leis sistêmicas, desrespeitando o lugar, a ordem, a hierarquia, o equilíbrio nas relações, desrespeitando o pertencimento. E essas são as leis sistêmicas básicas: pertencimento, ordem, hierarquia, equilíbrio no dar e receber. Quando desconhecemos essas leis, não podemos respeitá-las. Às vezes você até respeita um ou outro instintivamente. E quando você faz isso, dá certo a vida. Mas por não saber o porquê que a vida está dando certo, você não sabe como replicar essa postura na vida. E é isso que eu vou te ensinar dentro do Método SAL. Tudo isso num ambiente de apoio mútuo, onde eu vou estar te guiando, te orientando a partir do meu conhecimento, mas também da minha experiência. Porque eu sou uma mulher comum. Eu não sou uma grande empresária que agora foi para o digital. Não. Eu sou uma mulher comum que foi buscar solução para a própria vida, encontrou as leis sistêmicas, se apaixonou pelos resultados, decidiu estudar, continua aplicando e vivenciando as leis sistêmicas na prática e decidiu dividir com você. É claro que eu sei que você se sente tentada a entrar num grande curso com grandes nomes do mercado, só que o que eu estou te oferecendo aqui não é um curso. Eu não estou te oferecendo você se formar consteladora, nada disso. O que eu estou te oferecendo é um processo de cura para a sua vida, dentro de um ambiente de apoio, onde eu vou estar lá guiando a sua jornada a partir dos conhecimentos, dos livros do Bert, dos cursos que eu fiz, das minhas próprias experiências, da minha própria jornada de cura. Te guiando quando você tiver dúvida, conectada com a realidade, com a sua realidade, com a nossa realidade. Eu vou estar com você diariamente no Telegram e no WhatsApp. A gente vai ter aula ao vivo 2 vezes por mês, a cada 15 dias, onde você vai ter contato direto comigo, podendo tirar suas dúvidas direto comigo. Você vai ter o meu WhatsApp, para você poder falar comigo a qualquer momento. Claro que isso, talvez para você pareça pouca coisa. Talvez você pense, mas ela ainda não está grande na internet. Eu vi lá, ela tem poucos seguidores. E é verdade. A vantagem de eu ter poucos seguidores e eu estar construindo essa comunidade é que eu vou estar pertinho de você. E eu espero que isso valha alguma coisa. Eu quero deixar bem claro que eu não sou nenhum tipo de guru. Eu não estou com a minha vida inteira resolvida, longe disso. Sou uma mulher comum e continuo resolvendo todas as minhas questões. É que eu já trilhei um caminho, uma jornada aí, e que eu posso te mostrar como chegar. Eu tenho algumas clientes já muito satisfeitas e que fazem parte do Método SAL. Outros que participaram dos meus projetos anteriores, onde o tempo juntos era de 2 meses e nós já realizávamos coisas incríveis. O que eu estou te convidando agora é para assumir um compromisso com a sua vida e poder ajudar não só o seu filho autista, mas toda a sua família. Mas eu sei que você veio nesse vídeo para aprender como eu consegui ajudar a minha filha. E você não vai sair daqui sem entender na prática como eu fiz. Mesmo que você não entenda o contexto inteiro, o que eu vou te ensinar aqui, se você conseguir aplicar, você já vai conseguir ajudar o seu filho. Hoje, eu posso dizer que eu tenho um relacionamento profundo e conectado com a minha filha. A minha filha está completamente conectada com a realidade. Ela está presente, que é uma das maiores dificuldades do autismo, que eles vivem presos no mundo deles. Chamá-los para a realidade é a nossa missão como mãe. Eu vivo relacionamentos profundos, honestos, profundamente conectados. A minha vida continua cada dia mais leve. À medida que eu vou aprendendo a viver dentro das leis sistêmicas, mais a minha vida flui. E a minha meta é te ajudar a ter uma vida fluida e leve a partir da perspectiva sistêmica. Mas antes de te convidar a assumir o compromisso de estar comigo nessa jornada de cura profunda, eu vou te mostrar como eu usei as leis sistêmicas para ajudar a minha filha a se livrar de 5 sintomas do autismo. Um dos maiores sofrimentos para mim como mãe era perceber que minha filha não se conectava comigo. Ela não olhava no olho, ela não ouvia ou parecia não ouvir quando nós chamávamos pelo nome. Ela estava completamente alheia à realidade.
E eu percebi que a falta de conexão com a minha filha, com o mundo, com a realidade, era o desejo dela profundo de partir. E eu quero que você preste atenção aqui. É importante que vocês entendam, e eu não falo disso abertamente no Instagram, você está vendo isso aqui nesta aula que eu fiz especial para te convidar para o Método SAL. Vamos entender da perspectiva sistêmica quais são as raízes para o autismo. E a raiz é o que a gente chama de o foco do problema. Por que determinados sintomas se manifestam no nosso emocional, no nosso corpo físico ou na nossa vida através de problemas de relacionamento, financeiro e etc. O autismo ele tem como raiz alguns acontecimentos trágicos na família, tais como mortes violentas, quando existem pessoas na família que foram mortas de forma violenta. Não de morte natural ou devido a uma doença, mas de acidentes, assassinatos, suicídios, abortos provocados. Entender isso nos dá uma perspectiva completamente nova e profunda do autismo. A gente começa a entender que não é a vacina, que não é a idade avançada da mãe ou qualquer outro fator, que a medicina não chega no acordo, eles têm suspeitas, mas as constelações nos trazem uma perspectiva do ponto de vista da alma da família, da alma familiar, de como a gente carrega essas informações profundas na nossa alma, mesmo que a gente não tenha conhecimento delas. E eu não vou explicar para você como esse fenômeno acontece. Isso eu explico dentro do Método SAL. Aqui eu vou te dar a ferramenta para você saber como usar. Imagine que isso aqui é como um celular. Você não sabe quem fez, não sabe como exatamente cada função dele acontece, mas você usa porque sabe que funciona. Ele cumpre a missão dele, que é se comunicar, e hoje tantas outras funções. Quero que você use isso aqui como uma espécie de manual prático. Faça e observa. Faça e observa. Porque se você deseja se aprofundar e entender mais como isso acontece na família, na alma, essa informação do campo, isso eu vou te ensinar dentro do Método SAL, ok? Uma vez que a gente entende que as mortes violentas, os suicídios, os assassinatos, os abortos são a causa raiz do autismo, isso explica por que as crianças são tão desconectadas da realidade. Porque quando existe essa história familiar violenta, as crianças se identificam com essa pessoa que sofreu, que cometeu o assassinato, que cometeu o aborto, que cometeu o suicídio, ou sofreu, o aborto ou o suicídio. E essa criança, ela quer sair do mundo, ela quer se juntar a essa pessoa da família. Então, vamos supor que um avô se suicidou. A criança, a alma dela se identifica com a alma do avô, com o sofrimento do avô, e ela não quer ficar aqui e interagir. Ela quer ir seguir o avô na morte. Isso tem desdobramento em outros sintomas, como impulso de morte, impulso suicida, desconexão, movimento contrário à vida. Então, uma raiz vai desdobrando em vários outros sintomas. E eu não tenho como explicar tudo isso aqui, porque esse vídeo vai ficar gigante e você não vai conseguir assistir e aplicar. E eu quero que você aplique. Então, entendendo essa dinâmica, a criança quer partir, ela não quer ficar no mundo, ela não tem interesse aqui no mundo. E isso é da causa da desconexão, ok? Uma vez que eu sabia disso, eu fui identificar no meu sistema aonde estava a morte violenta, o possível suicídio, o assassinato ou o aborto, entende? E aí eu consegui identificar dentro da história da minha família algumas mortes violentas, muitos impulsos de morte, ou seja, muitas pessoas que desejavam morrer porque algo aconteceu na vida e elas tinham um impulso de morte. E eu consegui identificar a raiz, aonde estava. E o meu esposo, o pai da minha filha, ele é gêmeo, ele tem uma irmã gêmea que nasceu e faleceu logo em seguida. E é uma morte que ninguém fala, porque é profundamente dolorosa. Essa criança morreu sufocada por falta de oxigênio, ou seja, não é uma morte tranquila, é uma morte quase violenta, é como se a criança fosse sufocada, faltou oxigênio e ela partiu cedo. A minha filha estava totalmente identificada com a tia que partiu cedo.
E isso causava essa desconexão dela com a vida, mas também outros sintomas. A minha filha vivia. Então, passo 1. Se você tem um filho autista com diagnóstico, com suspeita, a primeira coisa que você vai fazer é investigar a história familiar. Você vai buscar dentro da sua família histórias de morte violentas, assassinatos, acidentes, suicídios, abortos provocados. Isso vai te dar uma base para você entender quais as possíveis raízes para o sofrimento do seu filho, para o seu sofrimento. E agora eu quero que vocês entendam por que as mães vivem o luto do autismo. Elas não vivem o luto por conta do diagnóstico do filho. Elas vivem o luto, a alma delas sabe que alguém partiu de uma forma que não foi muito natural. E a alma dela se conecta, porque o filho está identificado, então a alma está identificada. Quando a mãe vê o filho, recebe o diagnóstico ou vê as características, ela se conecta com a dor de quem partiu e ela não sabe. E ela pode arrastar esse luto para o resto da vida por não saber que está vivendo o luto por conta de quem partiu antes e o desejo do filho de partir. Por isso é tão importante você identificar. Uma vez que você colheu a história da sua família, é importante que você esteja na percepção. O que é estar na percepção? É você se conectar com a sua intuição, com o seu saber natural, confiar na sua intuição para você sentir aonde o seu filho pode estar conectado. A quem? Qual história te emociona mais? Qual história te provocou mais dor e sofrimento? Qual história foi mais difícil para você lidar? E isso pode ser um grande sinal de onde está a conexão do seu filho com a dor no sistema. Uma vez identificado, é importante dar lugar a essa pessoa, fazer dela uma pessoa presente no sistema. Muitas dores acontecem, muitos sintomas por conta da exclusão. Lembra da primeira lei que eu comentei lá? O pertencimento? Essa lei diz que ninguém pode ser excluído do sistema familiar. E essa exclusão pode se dar de formas diferentes. Não falando da pessoa, julgando a pessoa, falando mal da pessoa, tirando ela da vida, excluindo, ou seja, não queira contato. Tudo isso são formas de exclusão, o desrespeito pelo outro. Então, isso é forma de excluir, e toda exclusão gera identificação, problema. Então, a criança tende a se identificar com o excluído, e isso vai gerar sintomas. Então, quando eu descobri que a minha filha estava profundamente identificada com a tia, eu comecei a falar da tia. Então, primeiro passo, eu falei para minha filha que ela tinha uma tia que nasceu junto com o papai, mas que ela ficou pouco tempo, que ela virou um anjinho e que ela fazia parte. Eu falei o nome da tia. Fiz alguns movimentos importantes que eu vou falar para vocês na sequência, que nos suavizaram outros sintomas. Então, a primeira coisa é falar. É dar espaço. E você, mãe, pode fazer um grande movimento profundo, conectado. É um movimento que não deve fazer com a cabeça. É um movimento com a alma, com o coração. Tudo isso eu ensino, tá bom? Mas aqui eu espero que você dê conta de fazer. Para você já experimentar o poder desse trabalho. Que você olhe para a pessoa excluída. Que você possa fazer respirações profundas, né? Onde você possa encher o seu pulmão completamente. Que você possa se conectar com o seu corpo, com o que você está sentindo. O nosso corpo, ele é muito sábio, ele nos dá muita informação. E aí, uma vez que você identificou a pessoa, chame ela pelo nome e diga: fulano, você faz parte. Você tem espaço no meu sistema e no meu coração. Agora, você não precisa mais sofrer da exclusão. Você faz parte, eu vejo você. Você é importante. E eu apresento você ao meu filho, à minha filha. Reconheço nele a dor profunda da sua falta, da sua ausência. E hoje, reconhecendo a sua presença na nossa família, o meu filho ou a minha filha não precisa mais me lembrar da sua presença, porque agora eu vejo você. Observe como isso reverbera no seu corpo. Esse é o primeiro passo. Não subestime o poder que isso vai ter na sua vida e na vida do seu filho. Agora que eu já dividi com você como eu fiz o primeiro movimento para trazer a minha filha para a realidade,
eu vou te contar qual foi o segundo sintoma que a gente conseguiu resolver. Lembrando que quando eu fiz esse movimento, a minha filha começou a atender pelo nome, quando chamávamos ela, e começou a olhar no olho. Parece pouca coisa, mas para uma mãe autista a gente sabe o valor que isso tem. Segunda coisa, a minha filha não falava. E era uma agonia a minha filha não falar. E eu me debruçando mais ainda, me aprofundando nos conhecimentos sistêmicos. Aqui, esse livro, Um Outro Jeito de Falar, do Bert Hellinger, ele nos ensina que a falta da fala ou dificuldade, gagueira, língua presa, são todos sintomas de alguém excluído, alguém de quem não falamos. Então, Bert nos ensina, a partir do conhecimento desse livro, que toda dificuldade com a fala trata-se de uma exclusão, alguém de quem não falamos. A tia da minha filha não era falada, a irmã gêmea do pai. Ninguém fala no assunto. Ainda hoje, ninguém fala, só nós. Porque nós fazemos esse movimento. Então, o pai dela fala, eu falo, mas a família mesmo do pai não consegue falar da criança. É uma dor muito profunda. E ao menos que curem, a dor vai se perpetuar. E outras crianças vão sofrer as consequências. Já está sofrendo. Já tenho sobrinhos mais novos que a minha filha, que também são autistas, que também não falam. E isso vai se perpetuar até que a família consiga olhar para isso. Eu daqui faço a minha parte. E apesar de eu desenvolver esse trabalho, a família não é aberta e a gente concorda com isso e vamos concordando com o destino das pessoas. Concordar com o destino das pessoas também é muito importante e isso é um passo importante para vocês. Concorde com o destino do seu filho. Quando uma criança se identifica com alguém excluído, ela fez essa escolha na alma dela. E isso tem consequências. Os nossos filhos serão sempre autistas e eles terão as consequências disso. Algumas coisas nós vamos conseguir ajudá-los, outras não. Concordar com o destino deles, concordar com as escolhas de alma deles, alivia muito o sofrimento, o deles e o nosso. Concordar com o destino de todos à nossa volta é uma lição sistêmica, que é difícil, mas é possível. Claro que sem apoio, sem direção, fica mais difícil. É por isso que eu tenho o Método Sal, para ajudar vocês nessa jornada de concordar. Como diz uma cliente minha, concordo na força do ódio, depois fica mais fácil. Ok? Então, ao concordar com o destino, nós não precisamos brigar com a vida. Então, eu não fico brigando com a vida. Porque comigo, porque com meu filho, porque isso, porque aquilo. Eu tiro essa dor, esse sofrimento, esse tempo, esse questionamento. E eu olho com amor e eu digo, eu concordo, meu filho, que você ame tanto a nossa família a ponto de sacrificar a sua vida por ela. Eu concordo, meu filho, que você ame tanto os nossos familiares, você ame tanto fulano, se você já identificou, que você está disposto a sacrificar a sua vida por ele. É um gesto muito bonito. Eu concordo se você continuar neste caminho. Eu concordo com o seu destino. Isso libera a criança para amar da forma que ela sabe, mas abre portas para a cura. E aí, de novo, não subestimem nenhum movimento. E esse concordar, no começo, ele não vai ser honesto. No começo, você não vai concordar de fato. Mas eu tenho certeza que se você conseguir concordar, o concordar é ativo, é como quando seu filho estiver fazendo um sintoma, sofrendo com alguma coisa, você diz, eu concordo que seja dessa forma. Eu concordo que seja dessa forma que ele ame, eu concordo. Concordo que meu filho tenha esse destino, eu concordo com ele. Concordo que eu seja a mãe dele, eu concordo que eu sou a mãe certa para ajudá-lo. E isso, a longo prazo, vai trazer muita paz, muita tranquilidade e vai aliviar muito o peso, o seu e o do seu filho. Concordar com o sintoma da minha filha permitiu que ela amenizasse e vivesse de forma mais leve e do lado de cá também. Aliás, a minha filha nem sabe que ela é autista, não é uma coisa que eu falo. Ela é uma criança e eu trato ela como tal. Uma vez que identificamos que as questões com a fala, a dificuldade com a fala vem da exclusão de um ente querido na família, a importância de falar desse ente querido é muito transformadora. No caso da minha filha, como a tia tinha falecido sufocada, o fato é como se ela sufocasse a própria voz. Fiz um movimento muito importante e aí de novo eu falo para vocês fazerem, testarem e observarem.
Não se preocupe muito em entender como isso funciona. A nossa alma tem uma dinâmica muito particular. E eu explico tudo isso dentro do método SAL. Aqui eu quero só que você aprenda e aplique, ok? E um dos movimentos que eu fiz profundos, que fizeram a voz da minha filha destravar, foi no dia do aniversário do pai dela, ou seja, do meu esposo e da irmã dele. Nós fizemos um bolo e um jantar especial. E no dia do aniversário, nós colocamos um lugar à mesa. E intencionamos que ela estivesse conosco. Que ela estivesse conosco comemorando o dia do aniversário. Eu quero que vocês entendam aqui que a gente não é que vocês fiquem esperando que o espírito da pessoa venha, nada disso. Quando a gente fala da alma, a gente fala da nossa alma estar conectada à alma de todos da família, os que partiram, os que estão à vida. Então essa alma está conectada. Quando a gente faz um movimento de alma, quando isso é profundo, quando existe um desejo verdadeiro de dar lugar, e dar lugar à mesa é um símbolo de dar lugar no coração e no sistema. E eu coloquei o prato na mesa e coloquei um pedaço de bolo. E pedi que o meu esposo comesse os 2 pedaços. Um por ele, um pela irmã. E a voz da Anastácia destravou. E ela começou a falar. E a gente começou a estimular ela a se comunicar. Desde então, tem sido uma linda jornada de muita comunicação, de muita expressão, de ter clareza do que sente, do que quer, de muitas perguntas. Então, a Anastácia hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, ela está com 5 anos. Ela fala tudo e mais um pouco. E claro que ela tem uma voz ainda infantil, uma voz quase de bebê, uma fala quase de bebê, porque ela foi falar com quase 3 anos de idade, tá bom? Então ela ficou quase 3 anos em absoluto silêncio e depois ela começou a falar. Então ela tá falando há 2 anos e pouquinho. Então 2 anos e pouco, mas ela fala tudo. E se comunica e se expressa e sabe o que quer, o que não quer, e questiona e conversa. Então, para além de falar, porque muitos autistas falam depois, mas nem todos se comunicam com clareza, conseguindo expressar o que pensa, o que sente, e nem todos eles conseguem engatar uma conversa. E hoje a Anastácia conversa, então é muito maravilhoso. E aí, quem é mãe de crianças atípicas sabe o valor que isso tem. E por que eu escolhi falar disso para vocês? Porque eu poderia falar de muitas outras coisas que esse trabalho me trouxe, mas nada se compara às nossas conquistas nesse lugar do desenvolvimento da Anastácia. Mesmo sendo uma criança autista, ela sempre será, mas ela não precisa ter todos os sintomas, ela não precisa sofrer com isso, ela não precisa ficar desconectada do mundo. Ela pode ter um outro sintoma ali que não a prejudique no desenvolvimento dela. Então hoje a Anastácia tem um social muito bom. Ela se comunica, ela interage, ela conversa, é faladeira. E eu amo as nossas conversas, eu adoro a visão dela de mundo e isso é muito maravilhoso. Eu fiz isso com esse movimento. Esse não é o único movimento a ser feito, mas foi esse que eu fiz. E fiz outros que não vou contar aqui, que não dá tempo, mas esse foi o que destravou a voz dela assim muito rápido e ela começou a desenvolver muito rapidamente. Então faça e depois você me conta, tá bom? E é importante que você siga o passo a passo, que você identifique onde está a conexão, quem foi que partiu, quem é o excluído, dar lugar, abrir espaço do coração, concordar e depois fazer esse movimento, ok? E aí agora nós vamos para o 4º sintoma da Anastácia que a gente conseguiu ajudar dentro das visões sistêmicas. Quando nós entendemos o que cada um sintoma traz pra gente, e aí a gente usa também a linguagem do corpo, que é um conhecimento que eu também divido com vocês dentro do método SAL, aonde dói nos indica aonde também está a questão, qual é o sintoma, qual ele está ligado a qual sentimento, a qual dor na alma. E a Anastácia, ela tinha bruxismo, que é um sintoma, e o outro sintoma que ela se cutucava, ela se autoflagelava. E aqui eu vou ensinar para vocês como a gente conseguiu resolver esses 2 sintomas com movimentos importantes, tá bom? Então, aqui eu fecho os 5 sintomas. A desconexão com a vida, ou seja, ela era totalmente desconectada com a vida. Ela começar a se conectar com o outro, com a gente, interagir, olhar no olho, ouvir o próprio nome. A fala, que ela era totalmente travada, né?
A questão de buscar a morte, a Anastácia, ela não queria estar na vida, então ela vivia se acidentando, e quando nós demos lugar para a tia, ela parou de querer se acidentar, parou de buscar o perigo como buscava. E aqui eu vou dar dois sintomas juntos, que é o bruxismo e a autoflagelação. E a autoflagelação, ela pode se mostrar de criança que se bate, que se morde, que se joga, que bate cabeça. Tivemos tudo isso, tá bom? Isso eu conto mais lá no método Sal. Mas esses dois sintomas de o autoflagelo, que ela se cutucava até o sangue descer e formava feridas, e o bruxismo, nós conseguimos quando identificamos que a Anastácia carregava uma raiva que não era dela, uma raiva que o pai dela já carrega, que também não é dele, que já vem de outros lugares, mas que se manifestava na Anastácia através do bruxismo e do autoflagelo. Uma vez que a gente conseguiu identificar que ela tinha essa questão da raiva, eu fiz um movimento importante. De novo, eu concordei. Concordei que minha filha sentisse tanta raiva e que ela expressasse ele desta forma. Que a única forma que ela conseguia expressar a raiva que sentia era se machucando e travando a mandíbula. Concordar é o primeiro passo com tudo. Você não pode resolver nenhum sintoma se você não concordar com ele. Você não pode tratar um câncer se você não concordar com o diagnóstico. Você não pode tratar uma dor de dente se você não concordar com o fato que você está em um dente cariado. Você precisa tratar. Então, concordar, não brigar. Você fala, não, mas eu não tenho câncer. Não, mas eu não tenho. Isso não resolve. Então, a gente concorda, primeiro passo. Isso traz paz na alma e permite que o sintoma não precise nem mais existir, já é o primeiro passo. Então, o sintoma não precisa mais existir, nós concordamos que existe algo errado, que nós precisamos olhar. Então, a gente dá esse primeiro passo. O segundo passo foi deixar claro para a Anastácia que ela não precisava carregar o que não era dela. Então, nós fizemos um movimento de dizer para ela, olha, eu sinto muito que você ame seu pai tão cegamente e carregue uma dor que não é dele. Meu amor, tá tudo bem se você escolher carregar o sintoma do papai, mas essa raiva não é sua. Eu permito que você siga para a vida somente com o que é seu. Deixe com o papai o que é dele. Outro movimento que precisa ser feito de forma profunda e conectada. Nós fizemos esse movimento, a Anastácia parou de se cutucar e parou o bruxismo. Em dado momento, aconteceram coisas na nossa vida onde a Anastácia de novo sentiu raiva. E a raiz não era mais essa. Não era mais a raiva do pai, mas era a raiva da situação que estava acontecendo. E ela voltou a morder o dente, a travar a mandíbula e se cutucar. E aí eu observei. E aí eu já sabia, eu já tinha entendido. E aí eu tentei observar a situação, só que aí eu fiz um movimento simples de novo. Eu só concordei. Eu falei, eu sinto muito que você sinta a raiva que está acontecendo isso com o papai e com a mamãe. Era uma situação nossa de casal que a gente não falou pra ela, mas não precisa, as crianças sentem. E ela estava manifestando isso, se cutucando e travando a mandíbula. E eu falei pra minha filha, tudo bem, eu sinto muito que esse problema tenha causado raiva em você e que você se expresse dessa forma. E de novo, parece que eu tirei com a mão. Foi eu concordar e a Anastácia parou de se cutucar e destravou a mandíbula. Bom, eu espero de verdade que essas experiências que eu dividi com você nesse vídeo possa ter te dado um pouquinho de clareza do que esse trabalho pode fazer por você. Eu tenho muitas histórias, são 4 anos e meio me curando profundamente a mim e aos meus, a minha família, os meus amigos e todos que estão à minha volta, os meus alunos que se permitem se conectar comigo e dividir o conhecimento, que eu possa orientá-los, guiá-los nessa jornada de conhecimento. Eu não sou uma pessoa que me curei completamente, eu não sou um guru. Eu sou uma mulher comum que aprendeu a se conectar profundamente com as leis sistêmicas, com a vida, com a sua intuição. E hoje eu ensino outras mulheres, porque eu acredito que as mulheres vão curar o mundo. E se eu curar as mulheres, elas vão curar as famílias, e as famílias vão curar o mundo. Essa é a proposta do Método Sal, que você possa viver o extraordinário de um lugar comum, de um lugar diariamente, tranquilamente. Não precisa, o extraordinário não precisa acontecer só nos filmes, nos contos de fada ou na vida do outro. O extraordinário é você poder estar profundamente conectada com a sua realidade, com quem você é e atuar
na sua realidade. Eu espero que esse convite faça sentido para você. E se fez algum sentido, se você se conectou com a minha história, se você acredita que eu possa te ajudar, eu vou te fazer um convite para você clicar no link aqui abaixo e se inscrever no Método SAL. Aqui abaixo, na página de venda, você vai ver tudo que tem dentro do Método SAL, tudo que você vai ter tá disponível para você e quanto isso vai custar para você. Eu espero que o dinheiro não seja um impedimento para você fazer parte, porque eu acredito e eu tenho certeza que vai ser o melhor investimento da sua vida. Mas é menos que uma pizza por mês, só para acalmar seu coração. Então clica aqui embaixo e venha fazer parte do Método SAL. Esse é o meu convite para você. Tchau, tchau.